Fala turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de física aqui no nosso conteúdo que está caminhando e eu quero trabalhar com vocês um pouquinho da ideia de eletrodinâmica. Bom, a ideia de dinâmica fala de movimento, tá? E a ideia de eletro vai falar de energia. Então nós vamos estudar um pouquinho a ideia de movimento, principalmente de movimento de elétrons, tá bom? Olha só, no material, eu estou na página 50, que está o primeiro módulo aqui, intitulado Introdução à Eletrodinâmica, beleza? Bom, nós temos diversos contextos aqui históricos. Basicamente, o foco principal é que Franklin, né, Benjamin Franklin, foi quem começou a fazer a distinção de polo positivo e de polo negativo. Vamos descer na sequência aqui para a ideia de carga elétrica. Primeiramente, pessoal, tudo que nós temos na natureza nós podemos medir, nós podemos mensurar, né? Seja o tempo, seja a velocidade, seja a massa, e nós também podemos mensurar, isso é, medir a carga elétrica. Basicamente, você já está cansado de saber que através dessa figura nós temos aqui a ideia, né, do átomo baseado na ideia de Bohr, onde nós temos prótons, nêutrons e os elétrons, né? Então, o movimento nessa eletrosfera é feito por meio dos elétrons, aqui representado na tonalidade da cor verde, e o núcleo central nós temos presentes ali os prótons e os nêutrons, beleza? Aqui em cima, um princípio bem também conhecido por vocês, que é a ideia de cargas semelhantes, cargas iguais, né? Eles vão se repelir e os opostos, eles irão ser atraídos uns pelos outros. Então, aqui se eu tiver dois elétrons, quando eu tento confrontá-los, eles vão se repelir, né? Se eu pego dois prótons, também vão se repelir. Agora, se eu pego um elétron e um próton, não é a ideia de carga positiva e negativa, aí sim nós vamos ter a atração, certo? Os nêutrons, a gente classifica eles como carga elétrica nula, tá? Não tem carga elétrica, beleza? Então, a ideia da quantidade de carga elétrica, ela se baseia, não é, na unidade de medida em Coulomb, né, que é esse Czão maiúsculo, em homenagem a um físico, e nessa quantidade ela é representada pela letrinha E, que é chamada de quantidade de carga elétrica elementar, beleza? Então, qual é o valor de né, aproximadamente de uma carga elementar baseada em experimentos? Chegou-se ao valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Essa é a unidade, beleza? Então, seja um próton, seja um elétron, isto é, carga positiva, elétron negativa, nós teremos ou mais 1,6 vezes 10 a menos 19 ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Estamos falando de coulombs. E para nêutrons, obviamente, como é nula, nós vamos usar zero. Tá certo? Essa tabelinha aqui, lilás, né, ela é importante para você. É um excelente resumo disso que nós estamos falando. Ok? Avançando mais um pouquinho, nós podemos verificar que é possível quantizar. Ou seja, estamos falando de quantidade. Eu já sei que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, mas as teorias modernas elas vão propor para nós para partículas, né, que são chamadas os quarks, e eles podem ter essa carga elétrica aí, positiva ou negativa, né, que são conhecidas, sendo eles os prótons e nêutrons, por exemplo, que estão no núcleo, né, elas podem ser encontradas de forma livre. Então, a quantização disso, de modo geral, nós adotamos essa fórmula onde a quantidade de carga elétrica é o número de elétrons vezes, né, o produto do número de elétrons pela carga elementar. Então, professor, isso significa dizer que quanto mais números de elétrons eu tiver, maior é a carga? Perfeito, essa é a ideia. Tá? Quanto menos, menor a carga, ok? E nós sabemos que essa carga elétrica, ela pode ser
conservada. Na natureza, a tendência é que todo seja neutro, né? Ou que tenha o mesmo número de prótons, ou que tenha o mesmo número de elétrons, ou que tenha o mesmo número de nêutrons. Isso é, um equilíbrio nessa eletrização, tá? Então, nós dizemos que se o número aqui de elétrons é igual ao de prótons, nós falamos que é eletricamente neutro, ok? Houve um equilíbrio. Imagine 10 de um lado, 10 do outro, 5 de um lado, 5 do outro, 0 de um lado, 0 do outro. Se esse valor é igual, é eletricamente neutro. Agora, se os elétrons, né, são maiores a quantidade do que de prótons, então a gente diz que ele é eletricamente negativo, porque tem mais elétrons e sua carga é negativa. Se for o contrário, tiver mais prótons, prótons lembra de positivo, próton positivo. Então nós temos um corpo eletricamente positivo, ok? A ideia de recebeu mais elétrons vai ficando mais negativo. Doou, deu, cedeu mais elétrons vai ficando cada vez mais positivo. O livro de vocês aqui traz uma observação importante. Quando um corpo está neutro, não significa que ele não possua cargas elétricas, significa que elas estão equilibradas, estão constantes. E isso é a ideia da conservação da quantidade de carga elétrica. Tranquilão? A ideia de condutores e isolantes térmicos, nós sabemos que os que conduzem eletricidade, condutor, o nome já diz. Aqueles que não conduzem, que seguram essa movimentação de elétrons, são chamados de isolantes, tá? Essa ideia também acontece dentro de calorimetria, né? Um condutor térmico e um isolante térmico, ok? Os tipos de condutores, tem aqui resumidinho para você. Sólidos são principalmente os metais, cobre, alumínio, ferro, níquel, prata. O ouro também consegue transmitir isso. No formato, né, no estado líquido, né, são as soluções eletrolíticas que nós temos, por exemplo, dentro da pilha, beleza? Ali nós temos cátions, nós temos ânions, né, a presença de cloreto de sódio, ácido sulfúrico, e ainda mais, além de sólido e líquidos, os condutores gasosos, que são normalmente, não que eles conduzem eletricidade, tá? Mas é que dependendo da condição, eles podem ser energizados, ionizados, tá certo? Muito bem, os isolantes, obviamente, são aqueles que vão isolar, rompendo o movimento dos elétrons, principalmente a borracha, por isso que quando nós estamos calçados, né, a ideia de botar a havaianinha no pé, não tomar o choque, é porque a borracha isola, beleza? A madeira, a água pura, tá? Eu sei que todo mundo sabe que a água, né, dá choque, aquela cena assim da Nazaré na novela jogando um ventilador, eu acho, dentro da banheira, matou o cara dentro da piscina, sei lá. Aquilo ali é porque a água não é pura, então nós temos ali sólidos, né, microscópicos de sódio, né, de ferro, nós temos minerais na água e aí por isso conduz energia. Mas a água pura, cuidado com essa pegadinha, a água pura, ela é isolante, beleza? E ainda nós podemos ter os semicondutores, que ele quase conduz e não conduz ao mesmo tempo, e nós podemos ter os supercondutores, que são aqueles que conduzem de uma forma muito forte, né? E aqui nós temos exemplos de placas eletrônicas nos computadores celulares que são espécies de semicondutores. Não significa dizer que apesar de ele estar conduzindo uma energia nesse circuito aí da figura, eu possa colocar minha mão, não significa que eu vou tomar um choque. Então ele conduz de uma certa forma, ele tem um processo que é chamado de dopagem, né? No qual ele conduz exatamente aquela quantidade necessária, ok? E a supercondutividade é o fenômeno onde principalmente estão presentes, isso é importantíssimo, tá? Para o nosso Enem. É um fenômeno que ocorre em temperaturas muito baixas, então os elétrons se movem praticamente sem nenhuma resistência. Então, professor, quanto mais baixa a temperatura, mais fácil os elétrons se movimentam. Isso mesmo, está correta a sua ideia, beleza? Então, tem um textinho aqui sobre supercondutividade, é interessante você estar por dentro. E aí nós vamos chegando na parte de destaque aqui, que é de corrente elétrica. Pessoal,
Num fio, na extensão, no seu carregador do celular ou do seu computador, ali nós temos elétrons dentro do fio. Está perfeitamente representado nessa imagem, eu não vou nem desenhar, tá? Então, essa imagem mostra aqui para nós perfeitamente que nós temos elétrons. Isso é um fio, imagina isso aqui, um fio. E enquanto esse fio não está na energia conectado na tomada, esses elétrons estão um indo para o lado, outro indo para o outro, um pode estar parado, então eles estão se movimentando perdidamente, aleatoriamente. A partir do momento que eu coloco na tomada a ponta desse fio, a energia, os elétrons têm o seu movimento ordenado. Todos começam a se movimentar para um mesmo lado. Isso é para dentro da bateria do teu celular, isso é para o motor do liquidificador, tá? O importante é que ao conectar na fonte de energia, na corrente elétrica, nós geramos um movimento de elétrons de forma ordenada. Antes estava um para cá, outro para lá, um quieto, isso bem zen, bem parado. Não tinha energia, por isso que tu não toma choque. Agora colocou na tomada, né, existe uma diferença de potencial que já está correndo pela casa, nas fiações da casa, e ele vai distribuir para aquele fio. Nós temos ainda soluções eletrolíticas, que eu falei, que pode ser uma pilha, por exemplo, e também os portadores de carga elétricas por meio dos gases, beleza? Então aqui nós temos a direção da corrente elétrica, ela é organizada. Então os elétrons que estavam livres, eles passam a se tornar ordenados e organizados, beleza? E quando eu falo de corrente elétrica, eu posso medir o quanto que nós temos de passagem de carga elétrica sobre um determinado tempo, beleza? Então, qual é a intensidade? É a relação da quantidade de carga por um determinado tempo. Então, estamos falando de uma fração, tá? Representada pela letra I, para a intensidade, é a divisão, é o quociente do Q, que é a carga elétrica, dividido pelo tempo, tá? Que está se passando ali. Unidades que nós temos para trabalhar aqui é a ideia de Coulomb, já que é a unidade para carga, e segundos para tempo. Desde o Sistema Internacional de Medidas nós adotamos o segundo, né? Então, quem é que estudou principalmente essa área? Foi Ampère. Então, por isso que a unidade de intensidade, você sabe que é Coulomb por segundo, né? Essa relação pode ser chamada apenas de Ampère. Homenagem ao físico que tanto estudou dentro dessa área, beleza? Tomem cuidado aqui com os submúltiplos de Ampère, seja os miliamperes ou microamperes. Tomem a nota na potência, tá? -3 e -6, ok? Vamos avançando por meio do gráfico. Gráfico cai demais, tá? A ideia de gráfico dentro de elerodinâmica, dentro da ideia de energia, corrente elétrica, nós podemos ter gráficos relacionando a intensidade num dos eixos e o tempo no outro eixo, né? No X e no Y. Então, essa intensidade de corrente, ela é variável com o tempo, ok? Então, nós podemos obter a intensidade média, tá? Basicamente determinando a quantidade de carga elétrica, beleza? De um intervalo específico ou de todo o funcionamento, tá joia? Então, a intensidade média é a mesma coisa que a intensidade elétrica. Quantidade de carga sobre a variação do tempo, beleza? Turma, os gráficos costumam desenhar alguma figura. Eu vou fazer com vocês. Nesse exemplo aqui, ó, esse gráfico, olha a resolução, trouxe para nós que é um trapézio. E é muito comum ser um trapézio, porque essa energia, ela sobe, a sua intensidade sobe, tá? E depois ela dá uma estabilizada, ficando mais constante. Então, normalmente, as figuras são de trapézio. E aí, não maltrate a matemática, não tem jeito. Nós precisamos, né, da ideia de área de figuras, beleza? Então,
Se eu encontro a área da figura, sabendo que o eixo aqui na vertical é intensidade, na horizontal é o tempo, o cálculo da área me dá o quê? Não te dá a intensidade, ele te dá a quantidade Q. E aí eu uso isso na minha fórmula, sabendo o tempo que já está aqui embaixo. Beleza? É bem tranquilo. E a tensão elétrica? A tensão elétrica é exatamente a ideia da DDP, diferença de potencial. Tá certo? É representado a tensão pela letra U. Por que a gente aprende a ideia de tensão? Porque nós vamos usar isso na potência elétrica, tá? Então, para calcular a força de trabalho de um circuito, de um elemento, né, de um aparelho elétrico, nós vamos medir a potência. Então, para calcular a potência, eu preciso saber a tensão, beleza? Por quê, professor? Porque, olha só, deixa eu ver se a fórmula está aqui embaixo, está aqui em cima. Quando eu falo de potência, tá, eu estou falando de variação de energia por um determinado tempo. Por exemplo, micro-ondas. Por que o micro-ondas aquece os alimentos tão rápido? Porque eu tenho muita energia, certo? Em pouco tempo. Então, em 30 segundos eu coloco algo lá que no fogão talvez levariam 2 a 3 minutos para começar a esquentar. Com 30 segundos ele já é aquecido no micro-ondas. Então, o micro-ondas tem uma potência elétrica muito grande. Ele aplica muita energia num curto espaço de tempo. Certo? Essa é a relação da fórmula. ΔE sobre ΔT. Ou simplesmente E sobre T. Tá certo? E ainda nós podemos calcular, né, baseado na diferença de potencial. Gravem essa formulazinha, aonde a potência pode ser encontrada apenas com a tensão 220 ou 110 que está passando na rede, tá, multiplicado pela intensidade de energia que está passando ali. Tá? Então eu posso encontrar por meio da energia elétrica sobre o tempo, ou, se for me dada a tensão, eu posso calcular, né, por meio também da intensidade da corrente elétrica. Nós temos essa variação dessas duas possibilidades de calcular a potência. Beleza? Os fusíveis e os disjuntores são os responsáveis pela segurança da energia. Tá? Se der uma sobrecarga, o disjuntor desliga, porque deu um curto, um princípio de incêndio, ele derruba a energia, para que não incendeie, obviamente, o ambiente, o quadro de energia. E o fusível faz a mesma coisa, só que muito mais delicado. Né? Pode ser que dê uma variação de energia e queimou um fusível, por exemplo, naquelas extensões com várias entradas, que é o filtro de linha, lá tem um fusível, que se der uma sobrecarga, o fusível quebra bem no filetinho dele, minúsculo, né? Ele rompe aquele fio para que a energia que foi uma sobrecarga não queime os aparelhos que estão ligados a ele. Beleza? Então nós temos bastante informação teórica aqui e eu quero trabalhar com vocês principalmente a energia elétrica dentro dos exercícios. Vamos lá? Lembrando que nós podemos ter a energia mecânica, térmica, luminosa, sonora, química, e tudo isso a gente lida dentro do Enem. Mas o foco aqui é energia elétrica. Antes de falar de resistores, que vai ser o complemento dessa aula, eu vou dar uma pausa e vou com você para a parte dos exercícios, ok? Exercícios os quais que estão iniciando do módulo 1 na página 68. Vou escolher alguns para fazer com vocês a partir de agora, beleza? Bem, gente, acompanhem a questão número 1 da Estadual de Londrina, no Paraná. Diz assim: uma partícula está eletrizada positivamente com carga elétrica 4 vezes 10 a menos 15. Então, vamos lá. Nessa questão, vou colocar aí número 1, já que ela está enumerada assim no nosso material. Ele já me deu um dado, dizendo que a carga elétrica vale, né, 4 vezes 10 a menos 15. Então, o que é carga elétrica? É o meu Q. Ok? O valor é 4 vezes 10 a menos 15 e a unidade que a gente já falou que é coulomb.
Como o módulo da carga de elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, essa partícula... Bom, então a carga elementar, que é padrão, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Beleza? Eu uso o xzinho aqui só para notação científica, tá, galera? Então, beleza. A fórmula que a gente tem para encontrar é quantidade, número de elétrons, vezes a carga elementar. Lembra que quanto mais elétrons eu tiver, maior vai ser, né, a quantidade. Porém, o que ele perguntou para nós é em relação aos elétrons. Então, eu estou atrás do meu N. O que aconteceu nessa situação? Ela ganhou ou perdeu elétrons? Vamos analisar, então, substituindo na nossa relação. Então, o Q vale 4 vezes 10 a menos 19, igual ao N, que eu estou em busca, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Obviamente, o N vai ficar isolado e o 1,6 vai vir para baixo do 4 vezes 10 a menos 19, certo? Vai ter aqui uma divisão, certo? Eu botei menos 19 aqui, é 15, tá? Corrijam aí. 15 menos 19. Ou seja, eu vou fazer a divisão tanto da parte, né, numérica quanto das potências. Quando você divide 4 por 1,6, se você fizer aí, você vai encontrar 2,5, ok? E a potência, nós vamos ter a seguinte propriedade. Aqui é uma divisão. Então, na divisão com bases iguais, a gente conserva a base, não é? E aí vai ficar o menos 15 e a propriedade diz para subtrair. Então, é menos o menos 19, certo? Esse menos com menos vai dar mais, ou seja, ele fica menos 15 mais 19. E aí, obviamente, isso aqui dá 4 positivo. Então, o meu expoente aqui na potência é 4 positivo. Então, essa é o valor da quantidade de elétrons, 2,5. Então, nós temos ali a letra A e a letra B. Bom, qual é a interpretação que a gente tem que fazer? Pessoal, se eu vinha com uma carga aqui, né, positiva aqui na frente, apesar do negativo, o que é que aconteceu? A minha potência aqui passou, né, completamente para o lado positivo. Então, o que é que ele está fazendo, já que a resposta é essa, é ganhar ou perder? Gente, se está ficando, né, cada vez mais positivo, né, nós estamos, então, perdendo elétrons. Então, perdeu. E aí, a alternativa que se enquadra é a letra, o quê? B. Letra B. Beleza? Se tivesse ainda mais negativo, o exemplo desse menos 30, um exemplo, o que estava acontecendo? Estava ficando cada vez mais negativo, então estaria ganhando elétrons. Mas como passou para positivo, ele perdeu elétrons, porque elétrons é carga negativa, tá? Beleza? Vamos passar para mais uma questão. Vamos fazer então a número 12, que está aí intitulada como Universidade Metodista, beleza? Então vamos lá, né? Questão número 12. Diz que uma bateria de automóvel completamente carregada pode liberar até 1,3 de carga. Então, falou de carga, quezão. 1,3 vezes 10 elevado à quinta potência de Coulomb. Sabendo que uma lâmpada necessita de uma corrente de 2 amperes, corrente é I. Para ficar em regime normal de funcionamento, quanto tempo aproximadamente essa lâmpada ficaria acesa caso fosse ligada nessa bateria? Bom, pessoal, então ela quer saber, né, quanto tempo essa lâmpada vai ficar acesa. 1 hora, 6 horas, 9, 12 ou 18. Primeira coisa que eu sugiro você fazer é passar isso aqui para um número sem notação científica, ou seja, 5 casas após a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, estamos falando de 130.000 coulombs,
ok? E a intensidade 2 amperes. Quando a gente pensa na relação matemática, na formulazinha, a gente vai perceber que a variação da carga é a intensidade multiplicada pelo tempo, certo? Então, substituindo esses valores aí, eu iria ficar com a quantidade de intensidade, né? Opa, na verdade, corrijam, estou misturando a relação aqui. A correta é intensidade é a carga pelo tempo. A pedida dele foi nesse aspecto, né? É a mesma daquela, né? Eu só iria isolar o I para o canto, né? E o ΔT, que é a mesma coisa que T, vai para baixo. Só que é normal a gente usar essa logo direto, tá? A outra também estaria correta. Substituindo, então, os valores, nós temos a intensidade valendo 2, a carga eu acabei de desfazer, né? A notação científica, e embaixo o tempo que eu estou buscando. Esse T vai vir para cá, esse 2 vem para cá, então quer dizer que é 130.000 partido ao meio, que é dividido por 2. Logo, o meu tempo é de quantos segundos? Lembra que coulomb e intensidade é uma relação de coulomb por segundo, porque ampere é coulomb por segundo, lembra? A nossa teoria. Então, vai ficar a resposta aqui, 65.000 segundos. Professor, não tem nenhuma alternativa em segundos. Não tem problema, tá tudo em hora. O que você tem que recordar aqui muito bem? Que 1 hora tem 3.600 segundos. Logo, eu posso vir aqui, pegar esse meu valor e dividir por 3.600. Cortar 2 zeros vai ser 650 dividido por 36. Logo, ao fazer essa divisão, você encontra o tempo de 18 horas. E aí a melhor alternativa, que está precisamente, é a letra E. Tranquilo? Não tão complexo assim, mas dessa forma a gente trabalha essa ideia. Vamos para mais uma? Vou fazer com você a 14, que está intitulada como do Koch, porque esta questão tem a ideia da área do gráfico. Diz que um resistor encontra-se ligado a uma fonte de tensão variável. Faz-se a tensão da fonte variar de forma que a intensidade da corrente elétrica que percorre esse resistor tem a sua intensidade variando com o tempo. Acabou, pessoal, ele já falou, olha o gráfico aí, que é a intensidade pelo tempo, clássico gráfico, né? E aí ele pergunta para nós a intensidade da corrente elétrica média que percorre esse resistor no intervalo de 0 a 4 segundos, então o tempo é 4 segundos, tá? É de quantos amperes? Bom, primeira coisa que você tem que lembrar aqui, então, na 14, é que a área, né, do gráfico, ela me dá exatamente a minha quantidade de carga. Por que eu preciso, né, dela? Porque lá na fórmula nós vamos ter a carga sendo o I vezes o ΔT, né? Vou pôr delta aqui também. Esse delta é necessário, né? Beleza, então o que eu preciso? Eu sei o meu tempo, o exercício me falou que o tempo é de 0 a 4 segundos, então o tempo é apenas exatamente 4 segundos. Ou seja, galera, eu preciso então calcular aqui a área. E essa figura que nós temos é a área do trapézio. Poderia ser um triângulo, mas é muito comum ser a área do trapézio. Beleza? E a área do trapézio é base maior mais a menor vezes a altura, tudo isso partido ao meio, dividido por 2. Olhando para o trapézio, você tem uma base maior, que é embaixo onde está o tempo, 4, e a base menor, a pequenininha lá em cima, do 2 ao 4, mede 2. E a altura é o tanto que ele subiu na vertical, está medindo lá no I, 10. Logo, 4 mais 2 é 6, 6 vezes 10, 60, 60 dividido por 2, 30, ok? Ou seja, esse 30 aqui para mim vai ser utilizado aqui nessa fórmula. Então fica 30 igual o I que eu estou buscando vezes o meu tempo que é 4. Logo,
esse 4 passa para baixo do 30. E aí a minha intensidade fica de 7,5 amperes. Olhando para as alternativas, nós iríamos de letra A, de acordo com o gabarito. Tranquilão? Esses são alguns exercícios que nós fizemos referente ao módulo 1. Vamos fazer então agora em relação ao módulo 2, mas antes nós vamos ver um pouquinho da ideia e da teoria desse módulo. Muito bem, gente, vamos, sem delongas, passar para a parte de resistores, que é o módulo 2. Já está projetado na tela para vocês, vocês também podem me acompanhar no material. Basicamente, o que é um resistor? O nome já diz, ele resiste ao quê? A passagem de corrente elétrica. Olha essa situação aqui. Nós temos a energia elétrica entrando aqui da esquerda para a direita na figura e ela encontra um resistor. Turma, o resistor ele tem a seguinte característica. Deixa eu vir aqui para o quadro. Tá? A seguinte característica. A energia está se movimentando, como o livro ali representou, e chega um dado momento que ele encontra o resistor, que é muitas vezes representado por esse zigue-zague, né? Parece um batimento cardíaco, um pulso. O que acontece aqui no resistor? A corrente de energia, ela tem a dificuldade de passar, ela vinha tranquila, imagina assim, 200 por hora. E ela chega aqui e encontra esse monte de curva. Então, o que o resistor faz? Ele começa a fazer essa energia bater para todos os lados e ela começa a frear. Imagina a colisão, o choque, batendo. Então, ela bate e tenta passar com a mesma força. O que é que acontece aqui depois de tanto solavanco, vamos dizer? Isso aqui começa a esquentar. Isso aqui começa a aquecer. Então, o resistor tem a função de resistir à passagem de energia de corrente elétrica. Tá? Então, o que está acontecendo? Ele está se aquecendo, esquentando. Ok? Então, como diz aqui abaixo da figura, ele transforma a energia elétrica em térmica. Dica, lá vai o parênteses. Isso aqui é o chamado efeito Joule. Tá? Pode ser muito cobrado no Enem. Então, o resistor nós encontramos aonde? Na chapinha do teu cabelo, minha querida. Aonde nós estamos ali? Nós não, né? Vocês passando, né? Aonde mais? No secador, no chuveiro elétrico, na chapinha do sanduíche, do misto quente ou do bauru, como você queira. Ali nós temos um objeto colocado na energia elétrica e ele aquece. Cara, eles são os vilões, né? Na conta de energia. Vira e mexe aqui em casa, eu esqueço a cafeteira ligada. Então, eu chego, aquele vidro tá para estourar aquela ampola. O café já secou, já ferveu, já tá uma crosta lá dentro, extrato de café. Ali é um vilão na energia. Às vezes a gente esquece a chapinha ligada, ali é um vilão na energia elétrica, o chuveiro. Então você fala, mas são objetos tão pequenininhos perto do ar-condicionado, da geladeira. Mas não é o tamanho, e sim a função do que ele faz. O choque para aquecer suficientemente o chuveiro elétrico, né, ele faz isso com muita força, ele depende de muita energia para isso. E esse aquecimento vai aumentando o consumo. Olha só a representação que eu coloquei para vocês. Beleza? De um resistor, normalmente ele é representado assim. Essa fórmula aqui, a fórmula para calcular a diferença de potencial, a gente vai fazer sempre a tensão dividido pela intensidade, enquanto que a potência é o produto delas, o cálculo, né, da resistência aqui é o quociente, a divisão. Então, gravo o PIU ou o PUI, aqui é RUI, tá? Só que no formato de quociente, de divisão. Ok? Unidade para resistência é ohm, também em homenagem, né, ao físico Ohm, que vem a desenvolver as suas leis, né? Tanto a primeira lei quanto a segunda lei de Ohm, não tão mais cobrada no Enem, mas pode vir
a acontecer, beleza? Basicamente, a primeira lei de Newton, a primeira lei de Ohm é essa relação que nós temos citada aqui, tá? O quociente da tensão pela intensidade, ok? Ele diz exatamente isso, que a razão entre a DDP é a tensão pela intensidade da corrente elétrica aplicada, ok? A segunda lei de Ohm vai levar em consideração já o material, se é de alumínio, se é de cobre, de que ele é feito, tá? Então, enquanto a primeira lei de Ohm vai trabalhar dessa forma, a segunda lei vai levar em consideração o material. Porém, a fórmula é muito parecida, né? Apenas a tensão fica ao quadrado, ok? Vamos avançando sem delongas aqui. A segunda lei de Ohm leva em consideração o material e o comprimento, tá? Esse L de comprimento aqui, ok? Então, a resistência vai dizer se a espessura daquele resistor é mais grossa ou mais fina, se a área de contato aqui, ó, no cilindro é maior ou menor, tudo isso é levado em consideração, ok? E, por fim, nós temos aqui as associações em série e associação em paralelo, tranquilo? Nós vamos trabalhar ainda mais para frente essa ideia principal de associação de resistores, ok? Vamos para os exercícios dessa parte do módulo 2. Portanto, pessoal, vamos para a página 71, onde inicia os exercícios. Vou fazer alguns com vocês. A associação de resistores ela é trabalhada bem mais em exercícios dentro do módulo 3, o módulo seguinte. Joia? Então vamos lá. Bem, gente, nesse módulo eu vou dar mais atenção às questões do Enem, beleza? Então, vai lá para o número 28, que diz que em uma residência com 4 pessoas, cada uma delas utiliza diariamente um chuveiro de 4.800 watts, ligado por 10 minutos durante o banho. Então são 4 pessoas, 10 minutos de banho, ok. Além disso, essa casa é iluminada por 10 lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada. Para que o consumo de energia dessas lâmpadas seja o mesmo do chuveiro em 30 dias, elas devem ficar ligadas continuamente durante quantos dias? Olha só, pessoal, para pegar o banho, né, mensal da galera ali, a lâmpada, né, vai ter que ficar quantos dias acesa? Né, as 10 lâmpadas. Então vamos lá para as nossas análises, nossos raciocínios. Primeira coisa, aqui a gente vai usar um pouquinho de matemática, claro. Tudo aqui é matemática. Então são 4 pessoas tomando 10 minutos de banho, ok? Então nós estamos falando de 40 minutos por dia de funcionamento desse chuveiro, beleza? O chuveiro gasta 4.800 watts, certo? Por hora de funcionamento. Então vamos lá para a nossa primeira análise aí. Nós vamos fazer uma regra de 3. 4.800 é o que ele gasta em 1 hora. Só que aqui está em hora, está com a unidade de minutos. Então eu vou pôr minha hora em 60. Beleza? Então em 40 minutos, X, quanto que ele vai gastar? Então aqui a gente já pega por meio da regra de 3, né, como nós poderíamos já encontrar, né, o funcionamento dele, o gasto, né, em um dia. Então vai ficar 60x, 40 vezes 4.800 vai dar 192.000. No final, esses 192.000 você vai dividir por 60. Pode eliminar um zero para facilitar. E o valor que a gente encontra é de 3.200 watts. Lembrando que isso aqui é em um dia. Então eu venho aqui e multiplico por esse valor por 30 dias. E aí, quanto é que a gente encontra? Fazendo a multiplicação, vocês vão encontrar 96.000 watts. Uau! Então quer dizer que num funcionamento no mês aqui, nós temos o chuveiro produzindo tudo isso aqui, tá? Todo esse valor de energia que ele está consumindo no mês. A partir de agora,
o que a gente precisa fazer é se basear nesse valor, porque o exercício diz quanto tempo tem que ficar acesas as lâmpadas para elas consumirem isso. Então vamos lá, o exercício diz que são 10 lâmpadas de quantos watts? 20. Então nós estamos falando de 10 vezes 20, o consumo delas é de apenas 200 watts, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse valor, né, dividido, né, o 96 mil dividido por isso. Ou seja, os meus 96 mil watts dividido por esses 200 watts, fazendo isso eu encontro, né, o valor de, cortando dois zeros, 960 ao meio, eu vou encontrar 480 horas de funcionamento dessas lâmpadas. Professor, as respostas estão em dias e não em hora. Perfeito. Então, quantas horas tem um dia? Divide 480 por 24, você vai chegar na resposta. 20 dias. Tem alternativa? Tem. Letra D. Vamos fazer mais uma? Que também é do Exame Nacional do Ensino Médio. Está aqui na página seguinte, está no finalzinho da mesma página, questão 33. Diz assim, a distribuição média por tipo de equipamento do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico a seguir. Daí você tem esse gráfico de cada objeto, né, utensílio da casa, e aí na sequência diz como medida de economia em uma residência com 4 moradores, opa, tem 4 pessoas, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 300 kWh, ou seja, foi gasto 300 kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico e se nela há um único chuveiro de 5.000 watts, pode-se concluir que o banho diário de cada morador passou a ter uma duração média em quantos minutos? Uau, essa questão é bem mais extensa. Vamos lá, o que a gente tem de informação? No gráfico, que o chuveiro tem um consumo de 25%, né, da energia. Caraca, então já matei aqui. O que é 25% mesmo em decimal? 0,25 vezes os 300 kWh. Ou seja, eu estou pegando a porcentagem do chuveiro. O assunto é o chuveiro. Quanto que o chuveiro representa nos 300? Quando você multiplica isso aqui, né, você acha 75 kWh. Então isso aqui é o que o bonitão consome, tá? Consumo do chuveirão. Aí ele diz para nós que o camarada tem 5.000 watts de potência. Aqui o assunto está em quilo. Quilo. O que esse casinho representa? 1.000, não é? Então eu vou pegar esses 5.000, dividir por 1.000, corta todos esses zeros. Em quilowatts, o chuveiro tem 5. Beleza? Ele gasta isso em 1 hora. E aqui também é quilowatt-hora. Logo, o que a gente pode concluir? Vou até mudar a cor. A gente pode concluir que se eu pegar os 75 kW e dividir pelos 5 kW, eu encontro o valor de 15. Só que aqui é quilowatt-hora, né? Então, quer dizer que o chuveiro funciona 15 horas mensais de uso do chuveiro. Professor, tá, mas o foco lá no final é em minutos. Beleza, então eu vou pegar esse meu 15 horas, multiplicar por 60 minutos, e 15 vezes 60 dá 900 minutos de funcionamento. Perfeito? Joia. São quantos moradores? 4. Vou dividir os 900 minutos por 4. Nessa divisão eu vou encontrar 225 minutos para cada um. Mas é para cada um o quê? Mensais. Eu estou trazendo a informação sempre no mês. E lá a pergunta é a duração média em minutos, né, do banho diário.
Cara, então é só pegar esse 225 e dividir mais uma vez agora por quantos dias no mês? Normalmente usamos o 30. E aí você chega na resposta 7,5 minutos. Uma questão que eu resolvi com você de uma forma totalmente matemática. Tem alternativa? Letra C. Beleza, turma? Muito bem, pessoal. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse módulo 1 e módulo 2, tá? Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando nos comentários que a gente vai tentando tirar. Valeu, gente. Tchau, tchau para vocês. Tudo de bom e se cuidem, hein?